Muito bem, amigos. Bom dia. Nós vamos dar início, então, a mais uma conversa com os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ontem nós tivemos a presença do candidato Jair Jorge. Hoje temos o candidato Miguel Rosseto, do PT. As notícias nos dão conta de que houve uma composição, ainda ontem, com o PCdoB, representa a coligação PT-PCdoB. Há um breve currículo aqui, apresentado pela assessoria do candidato Miguel Rosseto. Ele é político e sociólogo gaúcho. Como metalúrgico e petroquímico, ajudou a fundar a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, o Partido dos Trabalhadores. Foi deputado federal pelo PT entre 1995 e 1998. Foi vice-governador do Rio Grande do Sul entre 1999 e 2002, no mandato do governador Dutra. Foi ministro do Desenvolvimento Agrário dos governos Lula e Dilma. Foi presidente da Petrobras Biocombustível, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e ministro do Trabalho e Previdência Social no governo Dilma. Como para os demais candidatos, para todos eles, será aberto os 15 minutos iniciais de fala livre e, na sequência, há um conjunto de questionamentos que o SEAP elaborou e será apresentado ao candidato. Por sugestões de ontem, a gente vai reduzir questionamentos, vamos ser mais cultos nos questionamentos para que os candidatos possam ter mais tempo para fazer suas explanações. Então, com a palavra, o candidato Miguel Rosseto. Muito obrigado pela presença. Então, Josué, um bom dia a todos vocês. É uma satisfação enorme voltar aqui no Tribunal de Contas, nesse auditório, nesta condição que me honra muito, de pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, representando aqui essa coligação que formamos nesses últimos dias com o PCdoB. Queria saudar aqui e publicamente agradecer a forma generosa que foi recebido pelos conselheiros, o Petrovski e o Vistila Xavier, presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, na sala da presidência, homenagear essa iniciativa do Centro de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas aqui, através do Josué, saudar o Felipe também, nosso vice-presidente, meu colega do pós-graduação da URGS em Políticas Públicas, eu tenho aprendido muito, a Viviane também, né? Viviane é uma colega de vocês que também faz um mestrado em Políticas Públicas ali na URGS. Os servidores do Tribunal, cumprimentar pela excelência, pela qualidade de dedicação que fazem parte do trabalho que você desenvolve de forma tão diligente aqui no Tribunal de Contas, que é um orgulho para nós. Eu sou daqueles que têm um profundo apreço pelas nossas instituições republicanas. Acho sim que um projeto de Estado, um projeto de nação, ele se constitui a partir do ambiente democrático, obrigatoriamente. Essa é a base da legitimidade de qualquer escolha de futuro para uma região, para um Estado, para um país, que é a expressão da soberania popular através da democracia. Penso que essa democracia se expressa através de instituições fortes, representativas, qualificadas. E no caso do Brasil, o terceiro atributo fundamental, que eu vou falar um pouquinho aqui, é a ideia da federação. É muito difícil pensar num projeto de desenvolvimento do nosso país sem instituições fortes, uma democracia robusta, viva, e uma estrutura federativa com responsabilidades claras. Que de conjunto, a partir da sua articulação das suas responsabilidades, respondem ao povo um Estatuto de Direitos Fundamentais de Cidadania. Então, essa é a ideia que eu vou falar muito rapidamente aqui, José, procurando ser econômico e privilegiando as perguntas. Nós entramos agora, nós estamos a outubro agora, realizamos uma eleição nacional marcada por uma situação de absoluta excepcionalidade. Pelo menos para a nossa geração. O Brasil passa por uma instabilidade política, institucional, democrática e econômica gigantesca,
a interrupção do processo democrático do país, que frauda a soberania popular, quando interrompe o mandato de uma presidenta eleita nesse país, com 54 milhões de votos, e cria uma situação de um governo ilegítimo a nível federal, sem nenhum voto, que adota um programa não eleito pelo povo brasileiro, e abre uma agenda absolutamente destruidora daquilo que foram conquistas realizadas no ambiente da democracia brasileira. Nós estamos vivendo uma situação dramática num país que acumula 3, 4 anos de uma recessão econômica enorme, que acumula taxas de desemprego crescentes, com impactos em todas as unidades da federação. Uma agenda que busca um acerto de contas de uma elite do atraso brasileiro, com décadas de construção de regras, de regulamentos, de direitos nesse país. Estamos falando da destruição de um padrão de regulação das relações de trabalho que tem início na década de 40, mas que vem se aperfeiçoando ao longo das últimas décadas. Tem como marco fundamental a Constituição de 88. Uma desestruturação das relações de trabalho, uma política que aqui não há nenhuma modernização das relações de trabalho, é uma política de fragilização e ampliação do arrocho salarial, da exploração do trabalho, da redução do custo do trabalho, e, portanto, mais desigualdades na sociedade brasileira. Quando nós queremos compreender a qualidade de uma sociedade, a distribuição de renda, é muito importante olharmos o mundo do trabalho. É lá que são decididos esses temas, é lá que a gente enxerga a renda, a distribuição, a qualidade dessa sociedade. E esses movimentos que estão sendo feitos por um governo ilegítimo são brutais. A referência à desconstituição das relações de trabalho, o ataque à Constituição de 88, especialmente a partir da emenda constitucional número 95, que, na minha opinião, destrói a federação. É uma ilusão pensar que é possível darmos conta de uma federação construída a partir de responsabilidades, em grande medida, definidas em 88, no período de 88, tanto em relação à Constituição Federal como às Constituições estaduais, com a emenda 95. Congelamento dos gastos primários, foram mais evidentes, saúde, educação, os investimentos, enfim, logística, todos eles. Por 20 anos, dá conta da ambição avassaladora e irresponsável de um governo e de partidos políticos que aprovaram esta emenda constitucional como a nação do país. É uma emenda destruidora de um projeto de nação, de uma Constituição de 88, não só o capítulo da Seguridade Social, que traz para o país a construção do Estado de bem-estar social mínimo. Quando nós escrevemos na Constituição o direito à saúde pública, do SUS, a assistência social para os mais pobres, o seguro-desemprego e a previdência social. Então, este ataque a esses direitos, essa construção de um Estado de bem-estar social, ele é devastador. Quando nós imaginamos 20 anos da continuidade desse padrão de congelamento. E todos os custos, todo o estoque, toda a demanda reprimida que estava sendo, de alguma forma, incorporada nas políticas públicas, né? E na construção desses direitos, ela é congelada. E, portanto, todo o aumento de custo dessas políticas públicas cai sobre os municípios e os estados que são incapazes de resolver sozinhos essa situação. Depois, como referência, sem me adiantar que eu quero falar do Estado, mas este ambiente da continuidade de um processo de recessão econômica, que destrói as receitas, as arrecadações, o congelamento dos gastos da União para com suas responsabilidades constitucionais, a ampliação dos mecanismos de concentração tributárias, de todas as formas, na União, e ao mesmo tempo esse congelamento, cria um desequilíbrio estrutural brutal num processo de desenvolvimento do país e dos estados. Então, um cenário dramático, na minha opinião, dramático do ponto de vista social, econômico e democrático. Nós, meu partido, luta com a coligação do PCdoB para reverter isso. Por isso, nós nos apresentamos nessas eleições com o presidente Lula. Nós não reconhecemos, ou reconhecemos como injusta, ilegal e inconstitucional a prisão do presidente Lula. Nós, o povo brasileiro, queremos mudar essa situação e queremos que o presidente Lula volte a governar o país e reponha a
a democracia, uma agenda de desenvolvimento que incorpore o povo brasileiro no destino do Brasil. Essa é a ideia nacional que nós estamos construindo, e um dos temas centrais nessa discussão é exatamente o Pacto Federativo, as relações federais e os compromissos dos estados e municípios com o projeto nacional. O Rio Grande do Sul recebe o impacto desta crise recessiva. Nós estamos completando 4 anos de recessão econômica, atividade econômica do Rio Grande do Sul em queda, redução das transferências econômicas. Aqui eu não quero entrar nisso, mas há um balanço melhor a ser feito, na minha opinião. Se por um lado nós temos uma concentração, por outro lado, é verdade que no longo dos últimos anos, a União traz recursos de investimentos diretos e permanentes ampliados para o Estado do Rio Grande do Sul. Os institutos federais, a ampliação das universidades públicas, o Bolsa Família, os investimentos em Minha Casa Minha Vida, trazem o governo federal e a União para dentro do Rio Grande do Sul de forma diferente. Nós somos vítimas desse processo de recessão. Nós temos 510 mil desempregados no Rio Grande do Sul hoje, que é um padrão de desemprego muito grande e crescente no Estado do Rio Grande do Sul, que cobram serviços públicos, atenção do Estado, e não vão encontrar esta atenção do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vivemos, a partir deste último governo, uma agenda de destruição dos serviços públicos, construída ideologicamente e politicamente, de venda do patrimônio público, na nossa opinião, ampliação da crise. Para esta turma que hoje governa o Rio Grande do Sul, os serviços públicos são um problema, para nós não. É uma obrigação constitucional, legal e ética de uma sociedade que deve conviver num padrão de igualdade e de um padrão de comunhão do ponto de vista das nossas relações entre iguais. Eu não consigo imaginar uma sociedade de 11 milhões ou de 200 milhões a nível nacional convivendo, se relacionando democraticamente, não sendo uma relação entre iguais. Não há capacidade de convívio social entre desiguais do ponto de vista de uma relação democrática. Nós temos que buscar uma sociedade mais igualitária, né? E é esta sociedade mais igualitária que consegue conviver e construir um destino comum. O Rio Grande do Sul aprofunda suas desigualdades, aprofunda uma crise que afasta de parte importante da sociedade bens fundamentais, como segurança pública, uma escola pública, um sistema de saúde pública. Eu quero revelar que esse ano é impressionante, né? Mas eu acho que há um espaço, uma necessidade, no diálogo político que nós estamos fazendo com a sociedade gaúcha, de caracterizar com clareza o que é a destruição dos serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul. Tanto mais eu viajo, tanto mais eu visito uma escola pública, tanto mais eu visito um hospital público, tanto mais eu visito, escuto lideranças regionais, quer dizer, eu enxergo uma população gaúcha com medo. É impressionante a destruição do sistema de segurança pública do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje é o segundo estado em chacinas do Brasil. Nós perdemos para o Rio de Janeiro. Porto Alegre, a nossa capital, tem um número de assassinatos, né, de homicídios por habitante maior que o Rio de Janeiro. Os níveis de assaltos e roubos em relação a 3 anos, que eu penso que é um indicador adequado, 3 anos completos do atual governo, né, comparando com 3 anos do último governo, nós temos um crescimento de 80% em assaltos e roubos, na região metropolitana de 100%, 35%, 40% do crescimento de assassinatos e homicídios. Todos os indicadores da violência mostram um descontrole e um aumento da criminalidade e violência impressionante no Rio Grande do Sul. É uma população que vive com medo. Isto tem a ver com a desorganização social, mas tem a ver com a desorganização enorme da estrutura policial e presidiária do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje 5 mil profissionais da segurança pública, das polícias, que tínhamos há 4 anos atrás. Segurança pública se faz com segurança social, com trabalho, emprego, ocupação digna, escola. Mas não se faz mais segurança com menos policiais. Se nós olharmos o sistema prisional gaúcho, eu vou falar depois sobre a minha agenda, mas eu acho importante ter um apoio de diagnóstico, é impressionante. Os presídios dos países em que pesa o trabalho dedicado de profissionais da SUSEP e de outras áreas, são espaços de organização do crime, não são espaços de contenção dos criminosos e ressocialização. São espaços de organização das facções desse fenômeno brutal de violência que nós estamos conhecendo há poucos anos no Estado do Rio Grande do Sul. Então há um tema grave que exige intervenção de curto prazo
sobre esta agenda da segurança, da violência, do sistema prisional do Estado do Rio Grande do Sul. Sou pena de convivermos uma ampliação dessa situação. A escola pública do Rio Grande do Sul se decompõe, abandonada. Eu comentava, participei ontem, em Alvorada, de um debate, enfim, sobre a escola pública, a falta de segurança na escola pública. Fui visitar uma escola, é disso que se trata, aqui em Alvorada, chamada Campos Verdes. 140 notificações de assaltos em 180 dias. Eu achei que o indicador estava errado, por isso eu fui lá. Não é possível 140 notificações de assaltos e roubos em 180 dias. E é verdade. São jovens que têm 5, 6, 10 assaltos de celular, de tênis, de roupa, num dia. Aqui em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. E quando eu estou lá, às 13h30 da tarde, as gurizadas saem da escola. Mas o que está vendo essa hora? Não tem professor. Não tem professor. Então, solta os alunos, porque não tem fazenda numa escola que não tem professor. E está 1 ano sem ter professor de matemática, de biologia, não nessa escola, várias escolas. A escola pública do Rio Grande do Sul hoje é uma escola decomposta, um desalento dentro da escola pública, professores, profissionais desrespeitados, as escolas abandonadas na segurança, na infraestrutura. Estamos falando de uma rede de 900 mil alunos do Estado, e é no ensino público que se define o futuro da nossa juventude. 85% da nossa juventude ou está na escola municipal pública ou está na escola estadual. E quando nós falamos do governo do Estado, nós estamos falando do nível médio, que hoje tem 30% de evasão e repetição. Possível imaginar um negócio desse? Nós temos 300 alunos e alunas nessa estrutura de nível médio do Rio Grande do Sul e 100 mil giram todo ano, ou por evasão ou por repetição. O que mostra a situação dramática que nós temos na nossa rede de educação do Estado do Rio Grande do Sul. Isto se dá em grande medida por um tema que é central e decisivo, que é o atraso sistemático de salários. Nós estamos vou acelerando, não? Nós estamos com 2 anos e meio de atrasos no salário de professores, porque isso é insustentável. Eu tenho dito com a minha responsabilidade, e entro aqui um pouco nessa agenda de futuro, não é possível. Governar significa fazer escolhas, ter compromissos claros e assumir esse compromisso e essas escolhas. O primeiro compromisso que eu tenho como governador eleito pelo povo gaúcho é assegurar o pagamento em dia de salário desses servidores públicos. É inaceitável, na minha opinião, a continuidade dessa agenda que destrói, liquida a rede pública de atenção do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos pagar salários em dia e vamos tirar a crise da escola. E se tiver crise, que essa crise vá para outro lugar. Saia da escola, saia das ruas e bairros de Porto Alegre. Nós vamos recuperar o efetivo das nossas forças policiais. E nós temos que rediscutir o Sistema Único de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Eu rapidamente aqui, por conta do tempo, eu faço essa referência porque eu acho que é muito importante que vocês conheçam, pelo menos, o diagnóstico de um candidato, de um pré-candidato. Eu acho que a situação é dramática. O Rio Grande do Sul empobrece, perde patrimônio público, aumenta a sua dívida, todos os temas estruturais não foram tocados pelo atual governo. São desafios estratégicos para o futuro. O Rio Grande do Sul, rapidamente pincelados do programa, nas perguntas eu avanço. O Brasil precisa voltar a crescer, nós precisamos de uma agenda nacional articulada com estados e municípios. Os estados subnacionais têm pouca capacidade de operação para a superação da sua crise econômica e de arrecadação. Precisamos fazer o Brasil voltar a crescer, um projeto nacional forte de crescimento e desenvolvimento. O Rio Grande do Sul sai dessa crise econômica e social com crescimento econômico. Precisamos voltar a crescer, gerar trabalho e emprego, precisamos voltar a aumentar a nossa arrecadação através do crescimento econômico. Nós precisamos melhorar a nossa arrecadação, sempre tem espaço para melhorar a capacidade de arrecadação, combatendo sonegação e melhorando a nossa capacidade de enfrentar o tema da dívida ativa. Nós temos que melhorar a nossa qualidade do gasto no Estado do Rio Grande do Sul, sempre tem espaço. Mas nós temos, por fim, que enfrentar, em definitivo, 2 temas estruturais que condenam as finanças do Rio Grande do Sul, que foram muito mal negociados no ciclo de 98. A dívida com a União e a Lei Candir. Por conta do tempo, quer dizer, 2 movimentos, né, que foram feitos em 98, no Rio Grande do Sul, liderados pelo MDB, pelo PRI, PSDB, PP, com Fernando Henrique Cardoso, renegociou uma dívida de forma mal feita, um serviço da dívida brutal, IGPDI mais 6% de juros. Nós já pagamos 20 anos essa dívida.
e se propõe pagar 30 anos essa dívida. Nenhum país que perdeu uma guerra se submeteu a pagar 50 anos uma dívida nessas condições, como o Rio Grande do Sul e outros estados estão submetidos. Aqui há um debate que o centro de vocês tem produzido de forma muito qualificada. O Rio Grande não paga essa dívida, já não paga essa dívida desde julho de 2016, e, na minha opinião, essa dívida não pode ser paga nessas condições. Nós temos que rediscutir esse tema com o próximo presidente eleito. A exigência de crescimento econômico é fundamental, e nós temos dívidas fundamentais a serem pagas para o povo gaúcho. Portanto, é uma agenda forte de rediscussão desse tema com o próximo presidente da República, e é inaceitável, ou são inaceitáveis, na minha opinião, as condições deste novo ajuste fiscal acordado entre Temer e Sartori, de adiar o pagamento dessa dívida com juros e correção monetária por 3 anos, portanto, ampliarmos o problema, jogarmos o problema para o futuro, vendemos o nosso patrimônio e proibirmos contratação de novos servidores. Este regime não nos interessa. Nós vamos rediscutir esse tema com o próximo presidente de uma forma justa para o Estado do Rio Grande do Sul. E, por fim, o tema da Lei Candir. Nós temos uma vitória importante com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Esta também foi uma equação desequilibrada para os estados exportadores. Nós sofremos com isso. E nós temos que recuperar e buscar um outro equilíbrio nesse processo de receitas para um estado exportador que perdeu receitas com a redução do zeramento da tributação de exportação de primários semi-elaborados. O Rio Grande do Sul perdeu muito com isso. Há uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal. Hoje o Congresso Nacional discute um projeto de lei importante. Nós temos pedido, a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, já pediu urgência na aprovação desse projeto, para que no mês de agosto ainda desse ano nós possamos avançar em relação a isso. Esta agenda de crescimento, de qualificação da arrecadação e da despesa do Estado do Rio Grande do Sul, com uma equação em definitivo do tema dívida mais Lei Candir, abre um cenário, na nossa opinião, de retomada de uma capacidade de investimento e de equação da estrutura financeira do Estado do Rio Grande do Sul, e abre uma agenda esperançosa para o Rio Grande do Sul. Nós queremos um Estado qualificado, nós queremos um Estado que tenha capacidade de responder com as suas obrigações, e eu tenho, a partir da minha experiência, confiança na capacidade do Rio Grande do Sul, e por isso sou pré-candidato, para representar um projeto alternativo a esta agenda de destruição em curso no Estado do Rio Grande do Sul. Tenho confiança na capacidade de trabalho nas nossas instituições, que nós possamos sair dessa crise sem vender o Estado e entrarmos numa rota de desenvolvimento econômico e social com esperança para o Estado do Rio Grande do Sul. É dessa forma, portanto, que eu me apresento para o debate político, as nossas coligações com o debate político no Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado, candidato Rosseto. Nós vamos passar agora os questionamentos que foram feitos pelo SEAP, foram questões que foram adiantadas à assessoria do candidato, portanto são conhecidas. Por isso nós não vamos lê-las na integralidade, mas gostaria, antes de anunciar aqui a presença do colega Odito Noriega. Eu peço desculpa aqui, estou olhando o Odir e não fiz referência ao Odir, que é colega aqui do tribunal e foi um extraordinário secretário da Fazenda, um abraço dele. Recentemente aposentado, não inativado, né, Odir, apenas aposentado. Foi secretário de Finanças do governo Tassi, né? Anunciar também a presença do Jacob, aqui da supervisão da área estadual, e do presidente do nosso conselheiro deliberativo, Ricardo Freitas. Pois bem, a primeira questão feita ao candidato se refere à composição do Conselho do Tribunal de Contas, a escolha dos conselheiros. Durante o exercício do próximo mandato, haverá vacância no cargo de conselheiro do tribunal por aposentadoria compulsória. Dentre as vagas reservadas à escolha da Assembleia Legislativa, o SEAP, apoiado pela nossa entidade de representação nacional, FNAS-TC, participa da campanha Ministro e Conselheiro Cidadão. Entendemos que o processo de escolha deve ser democrático, transparente e republicano. Não pode ser tratado como um assunto interno a corporis ao Parlamento ou decomposição da base de sustentação do governo. Nas vagas de escolha do Legislativo ou mesmo do governador, o processo tem que permitir que cidadãos brasileiros que preencham os requisitos constitucionais de investidura
vai ser idade mínima, idoneidade moral, conduta ilibada e notórios conhecimentos para o exercício do cargo, possam inscrever-se e ter os mesmos direitos na apresentação do seu currículo, defesa de sua candidatura e exposição pública dos motivos que o levam a pleitear a cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Defendemos a edição de um edital público, comunicando à sociedade a abertura da vaga e abrindo prazo para que os interessados se apresentem com a devida documentação e currículo para serem avaliados em sabatina e, finalmente, escolhidos pelo Parlamento ou pelo governador nas respectivas vagas. Candidato Miguel Rosseto. Eleito governador, qual a sua posição sobre o tema da escolha de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado? Eu tenho acordo com essa proposta de vocês. Eu acho que é importante, sim, acho que é importante abrir, dar este caráter aberto para a composição do Tribunal de Contas. Acho que isso qualifica a instituição. Eu queria agregar um segundo tema, se me permite. Eu penso que é importante, neste debate, incorporar a agenda de ter mandatos definitivos. Eu acho que o tribunal deveria ter um mandato. Eu não acho que os nossos tribunais têm que ser... Quero ser cuidadoso aqui, tá? Espaços, enfim, sem mandatos. E tenho defendido isso para outras instituições, inclusive o Judiciário, como exemplo. Acho que qualificaria o tribunal, não só esta agenda mais aberta de participação, de qualificação para os conselheiros, mas também acho que qualificaria a existência de mandatos previamente estabelecidos. E esse processo de renovação traria, na minha opinião, vigor à instituição. É isso. Muito obrigado, candidato. Nacionalmente, nós temos incorporado essa ideia também. Dos mandatos, claro. Mas ela em si depende de uma iniciativa não apenas do governo, né? Mas precisa que haja uma alteração constitucional. Isso não é muito pessoal, mas eu acho que é bem importante discutir. Por isso, a pergunta se restringiu a uma iniciativa política do governo. Mas é muito auspicioso saber que o senhor caminha nessa direção também. A próxima pergunta é sobre a auditoria da Receita Estadual. Tem sido recorrente os nossos colegas enfrentarem problemas de apresentação, de abertura de todos os dados da Receita, né, no seu trabalho de auditoria. No último parecer prévio das contas do governador julgado pelo Tribunal, de 2016, a equipe de auditoria efetuou a seguinte anotação no relatório. A Secretaria da Fazenda da Receita e a Subsecretaria da Receita Estadual, em nome da proteção do sigilo fiscal dos contribuintes, permanece sem fornecer a este órgão de controle externo os valores dos impostos apropriados pelas empresas via renúncia fiscal, muito embora, para estarem aptos a fluírem os benefícios, esses contribuintes tenham firmado contratos em termos de ajustes, onde constam direitos e deveres de ambas as partes. A ausência de fornecimento das informações em questão toma mais relevância quando se considera que os valores de renúncia fiscal decorrentes de legislações infraconstitucionais, portanto, na alçada de responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, somaram, em 2015, R$ 8.985.729.000. Na verdade, a população segue sem saber se existem ganhos, quais os ganhos de interesse público e o efetivo cumprimento das obrigações das empresas que recebem os benefícios fiscais. Eleito governador, qual será a sua conduta frente a esse tema? Se eu entendi o tema que vocês trazem, ele é dividido em duas questões. Nesse nosso diálogo aqui, o primeiro deles é uma avaliação, um monitoramento, um acompanhamento das responsabilidades ou das contrapartidas assumidas pelo contribuinte. Eu acho isso absolutamente fundamental. Uma empresa que recebe um apoio do Estado, que se compromete a assegurar 2.000 postos de trabalho, e isso é uma hipótese, tá, no nosso raciocínio, que estabelece obrigações ou contrapartidas de qualquer natureza, investimentos no município, contrapartidas ambientais, enfim. Obviamente que essas contrapartidas têm que ser rigorosamente acompanhadas,
ter um sistema cada vez mais adequado de acompanhamento de todas as contrapartidas, que é o grande acordo que o Estado fez com este investidor, esse empreendimento. Portanto, aqui há, obviamente, toda uma necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento das contrapartidas de um investimento do contribuinte. O segundo tema é o tema que envolve questões como sigilo fiscal, que vocês trazem. Eu tenho uma opinião que o que é público deve ser público. Para ser claro e simples. O que é público tem que ser público. Nós temos que publicizar da maior e melhor forma possível. Vírgula, que é minha obrigação, que eu tenho estudado isso com a nossa equipe, preservar a legislação. Então, para onde nós temos que ir, para onde eu penso que nós temos que ir, é ampliar um conceito muito claro. O que é público tem que ser público. E nós temos que cada vez mais assegurar essas informações ao povo gaúcho, à sociedade gaúcha. Nós estamos falando aqui de recursos de empresa pública. Por aí que eu acho que nós estamos aqui. Nessa direção. Para acrescentar, esclarecendo uma pergunta, o que tem acontecido, na verdade, é uma dificuldade em acessarmos, nós, os auditores, afinal de contas, a plenitude dos dados. Né? Temos trabalhado com a ideia de sigilo compartilhado. Nós estamos mencionando a quebra do sigilo, mas a adoção do sigilo compartilhado. Né? E nisso temos dificuldade em relação e resistências, né, dentro dos governos. Essa é a questão. Não sei se o candidato quer colocar alguma questão. O próximo tema diz respeito ao regime de recuperação fiscal, que o candidato, inclusive, adiantou na sua fala inicial. Né? O CEAP Sindicato tem feito toda uma discussão em torno desse tema, tem formulações a respeito. Nós temos defendido que a renegociação da dívida do Estado com a União, que corresponde a mais ou menos 86% do total da dívida do Estado hoje, ela, se formulada em bases justas, estaria quitada lá em maio de 2013, por cálculos desse tribunal. E o que seriam as bases justas no nosso entendimento? Retirar os juros dessa relação, corrigir o contrato pelo índice oficial de inflação, que é o IPCA. Isso permitiria que o Estado tivesse uma recuperação da sua capacidade de investimento, né? Abriria novo espaço fiscal para mais endividamento, mas para um endividamento que não cresce por mecanismos estritamente financeiros, que se autorreproduz, mas um endividamento que poderia ser voltado à aplicação de recursos em investimento produtivo, né? Em incentivo ao investimento produtivo. As negociações que vêm sendo feitas, seja de 98, seja a recente, buscada pelo atual governo, elas têm um fio condutor importante, que é, para além das questões que o candidato mencionou no início, elas mantêm o Estado pelo mecanismo da dependência financeira, sobre a determinação pela União da essência da sua política econômica. Né? Lá em 98, aquela renegociação determinou que o Estado tinha que responder a 6 quesitos, a 6 obrigações, a estilo do que fazia o FMI com as cartas de intenções no Brasil, lá na crise da década de 90, de 80. E agora, com o novo regime de recuperação fiscal, são 21 obrigações, essencialmente limitadas a controlar a despesa com servidores, ou seja, diminui a reposição, limita a reposição de quadros, limita a reposição salarial e mais privatizações, ou seja, concluir aquele processo de privatizações que se iniciou lá com o Brito na década de 90. O argumento contrário à nossa tese de que tem que tirar os juros, de que essa dívida já estaria paga, é de que a União quebraria com isso. Veja, o que a União arrecada de todos os estados da federação, por conta daquela
renegociação feita em 98, não chega a 2% da sua receita. Ninguém quebra por 2%. O que está envolvido nesse sistema da dívida, isso a gente chama de sistema da dívida, é, na verdade, um mecanismo de dependência financeira a se perpetuar, né? E eu vou permitir que o candidato, se tiver interesse, faça mais um comentário sobre isso. Eu acho que esse é um tema central para o Rio Grande do Sul, frente aos valores, né, que nós estamos tratando. O centro, eu queria publicamente elogiar, tem colaborado muito com esse debate. Nós temos dialogado. Os números são impressionantes, por isso que ele é um tema urgente central. Estamos falando de algo em torno de 4 bilhões de reais ano. Uma receita corrente de 35 bilhões. Se eu imaginar que o Estado do Rio Grande do Sul opera com 35 bilhões de reais ano, suas obrigações, nós estamos falando de um lado da dívida, algo em torno de 4 bilhões, que sai daqui todos os anos, e nós estamos falando de outro lado da Lei Candir, que tiram daqui algo em torno de 3,9. Se eu somar aquilo que vocês trazem, falamos na pergunta anterior, a um gasto tributário legal, para usar uma linguagem fazendária aqui, de 8, 9 bilhões de reais por ano, se eu somar o que eu tenho de redução de arrecadação por qualquer tipo de instrumento legal de redução da receita que chega ao Tesouro, 8, 9 bi. Se eu somar isso, os 3,9 que deixam de entrar por conta Lei Candir, e se eu somar a isso os 4 bilhões que saem do Rio Grande do Sul com a Candir, eu tenho um volume de recursos que, em grande medida, explica a crise que nós estamos vivendo e que qualifica, na minha opinião, o debate. Eu não acho que o centro da crise é o gasto, e não acho que o Estado vai se ajustar pela despesa ou pelo gasto. O Estado não paga salário do professor. Então, nós temos aqui um tema central, que é qual é a equação real, verdadeira, o debate que tem sentido mesmo para a situação futura do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho insistido que, sem equacionarmos esses dois temas, nós não saímos dessa situação. Nós vamos acompanhar o Estado do Rio Grande do Sul nos próximos anos decompondo e alastrando a sua crise. Então, eu acho que esse tema da dívida ele é absolutamente central. E, se me permitir, Josué, é tão impressionante, né, porque os cálculos que nós fizemos, que a minha equipe fez, mesmo se considerarmos o novo padrão de serviço da dívida, IPCA mais 4% de juros, e se nós trabalharmos com este serviço lá em 98, mesmo pagando juros de 4%, nós já teríamos quitado essa dívida com a União e éramos credor de algo em torno de 8 bilhões de reais. É disso que nós estamos tratando. Então, se a ideia é paga-se dívida ou não paga-se dívida, nós temos acordo que dívidas devem ser pagas. O que nós estamos discutindo é como essas dívidas devem ser pagas. Então, nós queremos uma situação insustentável. E é o mesmo governo federal credor que submete o Estado do Rio Grande do Sul e a nação a uma crise econômica sem precedentes. Então, esta é uma equação insustentável. Os estados já quebraram. O Rio de Janeiro já quebrou, está sob intervenção militar. O Rio Grande do Sul já quebrou. Minas Gerais está quebrada. E os estados vão quebrar. E esta ideia dos estados quebrar é uma linguagem que não nos ajuda muito, porque quem quebra é o povo. O Estado do Rio Grande do Sul está quebrado. Não é o ente jurídico que quebra. Quebra o povo, que não tem segurança, que não tem escola, que não tem saúde, que não tem estrada, que não tem trabalho, que não tem emprego. Isso que quebra. Não interessa uma nação, uma federação destruída, quebrada. Então, o tema da dívida, o tema do novo pacto federativo, uma relação federal é urgente. Os maiores estados dessa federação estão quebrados. E se nós olharmos, se nós temos dialogado sobre isso, quer dizer, entrarmos na natureza dessa dívida, o que é mais perverso, é que na composição, na consolidação dessa dívida lá em 98, 40% dela é juros. Não é uma contrapartida que eu estou pagando por investimentos no Estado do Rio Grande do Sul. Eu não estou pagando uma contrapartida a uma estrada, a uma infraestrutura logística, a um equipamento que eu fiz. Esta dívida consolidada traz dentro dela 40% pelo menos de juros frente
a taxa de juros de 98, que foi incorporada à medida imobiliária. E eu estou pagando isso por 20 anos, quero pagar mais 30. Eu acho insustentável. Vocês trazem um argumento importante para o debate, que é a legitimidade da cobrança de juros entre federados, que eu acho que é um debate importante para nós. Mesmo com o pagamento do novo serviço que foi negociado pelo governador Tales e pela presidenta Dilma, que reduziram em 22 bilhões por aí a dívida futura, que permitiu, inclusive, espaço fiscal para a contratação de financiamentos internacionais. Se a gente colocar este serviço e retroagir, essa dívida paga. Eu acho central isso. Nada vai substituir, no curto e médio prazo, uma equação que envolva 8 bilhões de reais para as finanças gaúchas. Eu estou falando aqui da equação Candir e da equação DIR. Nós temos que sentar de uma forma altiva, que eu quero fazer com o governador eleito, com a autoridade política de quem governa o Rio Grande do Sul, e articulando com outros governadores, quer dizer, renegociar de uma forma altiva, responsável, esses dois temas centrais para o Estado do Rio Grande do Sul e outros temas da natureza federativa. Por fim, nós temos trabalhado muito para que a Assembleia não aprove e lutamos para a Assembleia não avalizar este regime de recuperação fiscal. Isto é uma irresponsabilidade fiscal, é uma condenação fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, jogar para o futuro. A ideia geral de governadores deve resolver problemas e não ampliar problemas do seu Estado. Jogar para frente e não ter um posicionamento honesto com o povo gaúcho, porque quando se diz que a dívida vai ser reduzida, não é uma relação honesta do debate político, porque o que não se diz é que esse é um cartão de crédito, que não é pago agora e será pago daqui a 3 anos ou 6 anos, com juros e correção monetária pelo povo gaúcho. Chega dessa agenda fracassada que nós conhecemos desde 98, inaugurada pelo MDB, PP, PSDB, de destruição do patrimônio público. Eu quero manter o Banrisul estatal público dos gaúchos e gaúchas. Um dos graves problemas desse Estado é a concentração bancária. Um grande debate para o país é a concentração bancária. São as taxas de juros proibitivas, uma economia sendo drenada por um sistema financeiro. Nós precisamos de mais bancos, nós precisamos quebrar o monopólio bancário. Nós precisamos de abrir esse mercado do crédito gerenciado por interesse monopólico. Eu preciso ter gestão, eu preciso que o Banrisul, que o Berdec, o Badesul, que as cooperativas de crédito, eu preciso injetar recursos numa política ativa de investimentos na atividade econômica gaúcha, para recuperar nossa economia. Então, nossa agenda é outra. Nós temos uma necessidade, temos aporte de energia. Quem quer privatizar CE, Sulgás, CRM, que não enxerga que essas entidades são entidades estratégicas para a produção de energia no Estado do Rio Grande do Sul, tem que recuperar o que foi a crise de energia. O que é a crise do gás, da gasolina, de um insumo de energia gerenciados a partir de uma lógica de especulação de curto prazo. Nós precisamos, ao contrário, pensar uma agenda de desenvolvimento com retomada de investimentos, com iniciativas importantes para a economia gaúcha. Estou me estendendo nessa pergunta porque ela me permite isso. O Rio Grande do Sul precisa retomar a agenda econômica. O polo naval não pode ser uma agenda do passado. Nada é mais importante do que um governador, e eu quero lutar para a recuperação do polo naval do Rio Grande. São 25 mil postos de trabalho com carteira assinada. Aqui não pode ser passado. São 13 estaleiros dos mais modernos do mundo que estão lá. Temos que recuperar aquilo. Nós temos um polo carboquímico na nossa frente. Resolvidas as questões ambientais, nós temos que incentivar e operar. Nós temos que atualizar um grande polo de energias renováveis no Rio Grande do Sul. Nós temos que recuperar uma agroindústria. 25 mil produtores de leite que abandonaram, isso é riqueza. Isso é riqueza econômica, produção, base para sustentar um programa de arrecadação e distribuição de renda no Estado. Temos que recuperar, temos que desenvolver, pensar uma indústria, um Estado industrial. O Rio Grande do Sul tem uma indústria de transformação forte, a segunda do Brasil, parque de máquinas agrícolas, metal mecânico, coleiro calçadista, moveleiro, agroindústria. Nós temos que pensar uma estratégia econômica forte para o Rio Grande do Sul, que é um grande produtor agropecuário, deverá ser produtor de alimentos com qualidade, alimentos saudáveis. Nós temos que pensar uma indústria forte, um estado industrial do Rio Grande do Sul. Este, de conjunto,
Josué, meu presidente, são essas equações que permitem enxergar o Estado do Rio Grande do Sul entrando numa agenda de desenvolvimento e deixando no passado essa agenda de crise e de desalento. Então, esta é a agenda econômica, fiscal, de reposicionamento do Rio Grande no âmbito federal, que vai permitir, na minha opinião, que a gente saia dessa crise e entre numa rota positiva, que começa com o pagamento de salários em dia, começa porque abre uma outra agenda de discutir a escola pública que nós queremos, um plano de segurança para recuperar a segurança para o povo gaúcho. Nós vamos ter que chamar, e vocês trabalham nisso, não é possível a ausência de um planejamento verdadeiro em relação à saúde pública. Quase 500 milhões de atraso permanente do governo do Estado com os municípios do Sistema Único de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Não há planejamento, não há sistema que suporte este tipo de má gestão, de ausência de cumprimento de calendários, de pagamento, de transferência de recursos, do cumprimento do 12% da saúde. Então, esta é a agenda que eu penso nós temos que disputar no Estado do Rio Grande do Sul, que eu quero liderar no Estado do Rio Grande do Sul, junto com outros estados, pactando com prefeitos, com municípios, reposicionando o Pacto Federativo. O que vem pela frente, mantendo essas condições, vocês que lidam, que trabalham com isso, e seguramente dialogam com colegas de outros estados, quer dizer, é uma agenda insuportável, na minha opinião, do ponto de vista democrático, para o Brasil. O Rio de Janeiro é o futuro que nós não queremos, para o Rio Grande do Sul e para nenhum estado e para a nação brasileira. Por isso, nós vamos ter muito vigor e determinação como tratar estes dois temas centrais, objetivos, e outros temas que envolvam responsabilidades da União, do governo federal para com os estados e municípios. Muito obrigado. Você é mais econômico. Vamos lá. Esgotando o tempo, caso a gente não consiga apresentar todas as perguntas, a gente encerra a atividade. Sobre a saúde pública, nós gostaríamos de conhecer a plataforma de governo para essa área. Nos relatórios das contas do governador, o de 2016 em especial, há ali um alerta de que, com a edição da Lei Complementar 141 de 2012, os 12% que deveriam ser destinados a ações e serviços públicos de saúde da receita líquida de impostos e transferências vêm sendo alcançados a partir do cômputo de despesas consideradas controversas. Retiradas essas despesas, nossa aplicação ali vem sendo de 9%. Resumidamente, então, o eleito governador, qual é a sua plataforma para essa área e como resolver o problema da questão financeira que tem afetado a saúde? Então, obviamente, nós vamos cumprir a legislação. É responsabilidade do governo cumprir a legislação, nós vamos fazer todo o esforço para cumprir os 12%. Nós temos um esforço enorme na gestão do Tarso Genro, o dia está aqui, de sair de um padrão de 7% para 12%, que foi um esforço muito grande no Estado. Desafio fundamental é estabelecermos um planejamento financeiro. Nós temos que requalificar o Sistema Único de Saúde. Os municípios hoje, vocês acompanham isso, sustentam com seus orçamentos a falta de planejamento de investimento estadual e federal. Os municípios têm a obrigação legal de executar 15% de seu orçamento na saúde. Vocês podem me ajudar aqui, Jus. O último dado que eu tenho da FAMURS é que a média dos investimentos dos municípios está na ordem de 21%, 22%. Não sei se é isso. Nós estamos falando de 5%, 6% dos orçamentos municipais que avançam em relação à exigência legal, e crescentemente para isso. Por isso que, sem acabar com revogar a emenda constitucional 95, que a União voltar a financiar, é muito difícil que os estados e municípios sustentem isso. Bom, meu compromisso é esse: sustentar o 12%, sustentar um cronograma de planejamento financeiro, onde o Estado possa retomar um papel de coordenação real e de reorganização, negociado com os municípios, o Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Sul, um outro padrão de funcionamento, regionalização e qualidade
de um sistema único de saúde que tem dois pilares fundamentais. Uma rede de atenção básica qualificada e uma rede regionalizada com capacidade de resolução hospitalar, de especialização forte no estado do Rio Grande do Sul. Esse é o sentido estratégico. O fundamental, para o governo retomar uma autoridade pelo cumprimento da legalidade, é estabelecer um planejamento e um cronograma financeiro de execução dos 12% da saúde. Muito obrigado, candidato. O próximo tema é a questão dos precatórios. Com a edição da Emenda Constitucional 94 de 2016, há a previsão de que o estoque de precatórios, aqueles vencidos até 25 de março de 2015 e os a vencer até 2020, sejam quitados até o final do segundo ano do próximo governo. Em 31 de 12 de 2016, o saldo dos precatórios totalizava 10 bilhões e 935 milhões. Qual é a sua proposta para resolver essa questão? Nós temos discutido, nós vamos buscar resolver a partir daquilo que a própria emenda constitucional e a legislação estabelece, que é buscar financiamento federal. Nós não temos condições, sem financiamentos federais, de honrarmos esses precatórios, que são devidos, nós vamos buscar. Nós vamos buscar financiamento para assegurarmos o pagamento dos precatórios. Hoje, eu acho que o fluxo é de 1,5, né, da nossa receita, é 1,5 da nossa receita, não é isso? Me ajuda aqui, 1,5 da nossa receita. Obviamente, isso nós não temos recursos fora de uma agenda de financiamento federal para pagar os precatórios. Nós vamos atrás disso, nós vamos atrás de financiamento federal. O próximo tema é a previdência pública. No Rio Grande do Sul, a partir de 2011, passamos a ter dois regimes. Os servidores mais antigos, o regime de repartição simples, e os ingressantes, a partir de 18 de julho, o regime de capitalização. Em ambos, o governo tem a responsabilidade de bancar os sistemas caso não haja recurso suficiente. A partir de 2016, foi criado o regime de previdência complementar no Estado, uma lei aprovada lá em outubro de 2015. Ou seja, nós estamos com 3 sistemas hoje, né? Desde 2006, então, os servidores ingressantes terão suas aposentadorias e pensões limitadas ao teto do regime de previdência social, podendo aderir ao plano, que é de caráter facultativo, plano complementar. O resultado superavitário do Fundo Prévio, que é aquele criado lá em 2011, foi de 372 milhões em 2016. E já há um cálculo que reverterá para um déficit de 7 milhões em 2063, podendo aumentar gradativamente de alcançar 5 bilhões em 2089. O regime de repartição simples, ao contrário, o resultado foi negativo em 8 bilhões em 2016 e aumentará até o ano de 2022 para 9 bilhões, quando começará a reduzir até atingir 14 milhões em 2089. A participação alta e crescente das despesas previdenciárias no orçamento do Estado consiste nos principais limites da política de ajuste fiscal, pois as medidas adotadas somente surtirão efeitos a longo prazo. Em 2016, o total de recursos do Tesouro Estadual aportado ao regime de repartição simples foi de 11 bilhões. 2 bilhões de contribuição patronal e mais 9 bilhões de complementação financeira. Isso chegou a representar 33% da receita corrente líquida. Tendo presente que a previdência dos servidores já é responsabilidade partilhada entre estes e a sociedade, mediante as contribuições respectivas, eleito governador, há mais alguma política de enfrentamento desse tema a ser adotada? O senhor manterá em dia as contribuições do Estado aos regimes previdenciários dos servidores? Eu vou manter, isso é obrigação do governo. Isso é uma obrigação contratada. São as aposentadorias dos trabalhadores, servidores do Estado. Eu queria aproveitar, não sei se é a minha última fala aqui. Não, tem mais uma. Tem mais. Não, deixa eu dizer muito claro. Sim,
nós vamos manter, nós vamos trabalhar uma dívida contratada, o governo tem responsabilidade, esses trabalhadores cumpriram por sua parte no contrato, trabalhar, e a minha obrigação como governador é assegurar o financiamento, a adimplência desse sistema com o servidor. Afinal, eu faço mais, não falo um pouco mais de estratégia, mas sim, nesses poucos tempos. A nossa última pergunta, que o candidato já adiantou em parte algumas questões, tem relação com o tema do federalismo fiscal, da repartição tributária. No nosso último relatório das contas do governador, já julgado, há a indicação de que nos últimos 5 exercícios, e nessa parte o relatório corrobora a ideia de que há uma concentração cada vez maior do bolo tributário na União, né, e traz alguns dados que eu vou reprisar aqui, porque são bastante significativos. Nos últimos 5 anos, enquanto o ICMS cresceu 8%, as receitas de transferências correntes, aquelas que o governo federal nos repassa, caiu 3%. Veja, o esforço arrecadatório do Estado permitiu que o ICMS crescesse 8%, enquanto as transferências correntes caíram 3%. Se pegarmos um período maior de tempo para examinarmos, de 1995 a 2016, a arrecadação de impostos federais compartilhados com os estados, IPI, Imposto de Renda e CID, aumentou 13,55% em relação ao PIB. Em contraponto, as contribuições sociais, que não são partilhadas com os estados, que são exclusivas da União, COFINS, PIS/PASEP, CPMF na época, IOF e contribuição social sobre o lucro líquido, cresceram 39,56% em relação ao PIB. O que percebemos, na verdade, é uma significativa perda de recursos das economias subnacionais, traduzidas por esses dados. Em relação às perdas da Lei Candir, cálculos demonstram, se tomarmos a metodologia do COTEP e CONFAS, que em 2015, em 2016, o Tesouro Estadual perdeu 4,4 bilhões com a Lei Candir. Os dados apresentados nos relatórios corroboram, então, a assertiva de que tem ocorrido uma concentração do bolo tributário na União. Frente às atuais dificuldades financeiras do Estado, eleito governador, o senhor tem pensado alguma estratégia de atuação sobre o tema da repartição tributária? Eu fiz referência já e vou voltar porque ele é central. Né? Vocês têm trabalhado, e só faço esse registro, porque tão perverso quanto esta ideia de uma federação sendo desconstruída em seus equilíbrios, entre deveres, direitos e capacidade de financiamento, tendo como referência a Constituição de 88, é o perfil da carga tributária brasileira e da distribuição dessa carga tributária. O que é que a União faz com esse dinheiro? Concentrado. Então, quando nós olhamos o perfil da nossa arrecadação tributária, é absolutamente regressivo. Então, são os mais pobres que relativamente pagam mais tributos que são concentrados na União, e na distribuição desses recursos, 55% vai para financiar uma taxa de juros garantido no Brasil. Quando a gente olha para onde vai esse dinheiro. Essa é uma situação insustentável. Tem um processo de arrecadação injusto, regressivo, e quem se apropria desta renda concentrada da União não é o povo que recebe de volta, mas grande parte crescente desses recursos são apropriados pelo rentismo brasileiro. Crescentemente. Vocês acompanham, nos últimos 3 anos, né, a dívida explode, estoura, nós aumentamos o nosso endividamento e aumentamos o comprometimento com esta dívida. Essa é uma equação que não para de pé mais, né, por conta, inclusive, da recessão. Eu tenho uma pauta muito objetiva em relação a isso, a este tema. Né? Em curto prazo,
o debate sobre a equação da dívida e da Lei Candir, curtíssimo prazo, isso é insuportável. Nós temos que ter uma agenda de investimentos no Rio Grande do Sul, nós temos que disputar investimentos no Rio Grande do Sul, nós temos que disputar que parte desta renda nacional volte para o Estado do Rio Grande do Sul. Volte, o Rio Grande do Sul precisa de uma estrutura, de uma infraestrutura de logística para o nosso desenvolvimento. Somos uma economia exportadora. Precisamos concluir uma malha rodoviária, ferroviária, vamos disputar isso com a União. Precisamos ter a ferrovia norte-sul até Rio Grande. Nós vamos perder a competitividade se nós não fizermos isso. Precisamos ter uma BR-290 duplicada, 386, uma 116 duplicada. Temos que olhar os investimentos de infraestrutura que precisamos do Estado do Rio Grande do Sul. Isto é discutir responsabilidade da União com o Estado, do ponto de vista dos seus investimentos e retomar investimentos no Estado do Rio Grande do Sul. E essa é a minha estratégia central, reequacionar o tema da dívida, o tema da Lei Candir, disputar uma agenda de crescimento econômico. E aqui eu dou um dado, o presidente Josué, que nos acompanha, que de alguma forma mostra, eu acho como é possível também a gente enxergar uma estratégia de futuro. É óbvio que nós vivemos uma crise dramática, mas tem saída. Quando eu pego a receita corrente do nosso Estado, a minha referência é 35 bi, eu boto 10% em cima desses 35 bi, né, uma equação que é razoável, ou seja, é razoável nós imaginar que uma volta de crescimento econômico me libera um padrão de arrecadação que me permite olhar o futuro do Rio Grande do Sul. Uma situação de terra arrasada, acabou tudo do ponto de vista de opções. Não. Ao contrário, se a gente tiver recuperação econômica, né? Nós estamos com 8, 9% de queda de atividade econômica, nossa, no Estado do Rio Grande do Sul. Se eu conseguir voltar para uma atividade econômica, eu vou ter um rebatimento direto na melhoria da minha arrecadação e começo a enxergar um equilíbrio orçamentário positivo para o Estado do Rio Grande do Sul. Por isso que este conjunto de estratégias, na verdade, eles, e assim que eu estou trabalhando com a nossa equipe, eles nos permitem sair desse ambiente, né, de uma areia movediça brutal, que o Estado vai afundando, e desalento, né, perda de atividade econômica, perda de arrecadação, perda de patrimônio. É uma agenda destruidora de futuro, ela não é uma agenda produtora de qualquer alento de futuro, e a gente possa entrar numa outra agenda, que é a combinação de todas essas iniciativas. Crescimento, investimento, Banrisul, BRD e Badesul vão ter papel fundamental. O Estado tem que voltar a cumprir com a sua obrigação, pagar salário em dia, cria um ambiente positivo de energia, de liderança para o futuro, de tirar esta ideia de abandono, de desalento, e rediscutir uma agenda negociada com os servidores para a recuperação dos serviços públicos do município, cobrar os sonegadores, melhorar a capacidade de cobrança da nossa dívida e discutir uma estratégia com a União. Esse conjunto de iniciativas, ou conjunto dessas iniciativas, elas podem significar, que é o que eu acredito, né, numa retomada de uma agenda. E nós vamos estabelecer um outro padrão de conflito. Quando nós estamos falando aqui, estou falando com servidores qualificados, profissionais e com cidadãos e cidadãs do Estado. Nós vamos ter que ter uma outra agenda e tirar o conflito de dentro de uma escola pública, tirar o conflito de dentro das ruas e bairros do Rio Grande do Sul, tirar o conflito na frente do hospital. E, portanto, rediscutirmos num outro ambiente esta agenda, onde o tema nacional é central, absolutamente central. Não há, nós vamos demonstrar isso nesse debate, as opções têm que ser claras no debate político que nós estamos apresentando. É a alternativa de tirar o Rio Grande dessa rota de destruição de serviços básicos e de ampliação da desigualdade, da exclusão de milhões do Estado do Rio Grande do Sul, de gaúchos e gaúchos, exige clareza de opções. E é minha responsabilidade como pré-candidato de um projeto político apresentar com clareza as minhas opções, que foram aqui apresentadas. Eu queria cumprimentar vocês assim, pela iniciativa, pela dedicação que vocês têm, a responsabilidade como servidores, né, de colaborar para que o Rio Grande do Sul saia dessa situação de crise. Cumprimentar pela excelência do trabalho que vocês desenvolvem
no nosso Tribunal de Contas, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, e me colocar à disposição para que a gente possa cada vez mais qualificar uma agenda de trabalho e obviamente que eu trabalho muito para ser governador do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho confiança, eu quero que a minha experiência como vice-governador, como ministro de Estado, né, que a minha experiência como deputado federal, como gestor, possa ser utilizada, né, na liderança de um projeto, né, que tire o Rio Grande da crise e jogue o Rio Grande para uma rota de desenvolvimento social e econômico. Nós temos potência para fazer isso. Nós temos capacidade econômica ainda para sair dessa crise. Nós precisamos de uma equação que envolve a União, que envolve municípios, que envolve o Estado, que a gente possa, portanto, escolher esta rota de futuro para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pelo convite. A gente sempre aprende nos debates. Eu acredito que, juntos, no diálogo, nós acertamos mais. Eu quero acertar. As perguntas que vocês nos fizerem, nos fazem, nos provocam reflexões, aprendizados importantes. Então é isso. Agradecer o convite, cumprimentar vocês, o centro dos auditores, o trabalho de vocês e dar um testemunho dessa confiança. Há muita coisa a ser feita, nós temos condições e quiçá a gente possa tirar o Brasil e o Rio Grande desta agenda que destrói, que desiguala, da violência, e que nós possamos entrar no ambiente que nós vivemos há muito pouco tempo, né, no sentido parte de uma nação que se constrói, de uma nação orgulhosa da sua construção, de uma nação se enxergando dentro de um projeto promissor de futuro, onde todos nós possamos viver bem, viver em paz, viver com serenidade e viver com tranquilidade. Muito obrigado a todos vocês. Um bom dia. Muito obrigado, candidato.